Então, vamos lá. Hoje, dentro do nosso método SOFT, né, nós vamos trabalhar aqui três elementos fundamentais para uma clínica de sucesso, tá? Então, são elementos que vocês vão utilizar muito aí na gestão, né, das clínicas, e a ideia é dar uma clareza maior para vocês em relação aos processos e também fazer algumas atualizações aqui em relação ao nosso método SOFT, né? Então, é, esse método eu desenvolvi aí ao longo desses mais de 15 anos, fiz toda a estruturação do método e agora a gente sempre traz alguma coisa a mais, né? Então, em relação muitas vezes à estruturação de metas, em relação à estruturação de processos, em relação à remuneração da equipe, né? Então, basicamente, a gente vai trazer esses temas que são temas que vão trabalhar muito a questão da clareza, vão trabalhar muito a questão do engajamento da equipe e também de delegação, né? Fatalmente, se vocês tiverem uma boa estruturação desses elementos, vocês vão conseguir ter uma clínica mais autônoma, né? A gente fala de autogerenciável, né? Então, são três elementos muito importantes para que vocês consigam ter resultado, engajamento da equipe e também ter uma clínica que funcione de forma mais autônoma, tá? Então, vamos começar aqui a nossa primeira etapa, que é a etapa de plano de ação, tá? Eu bato bastante nessa tecla da importância do plano de ação, por quê? Porque é um elemento que você vai utilizá-lo o tempo todo dentro do seu negócio, né? Até na sua vida pessoal. E é fundamental que vocês saibam como utilizar o plano de ação, né? Que vocês saibam como dominar a execução de um plano de ação, né? Então, toda vez que a gente inicia um processo de consultoria, de mentoria, a primeira coisa que a gente faz é o plano de ação, justamente para alinhar com o empresário, com o nosso mentorado, né? Qual vai ser o passo a passo para que a gente chegue no resultado esperado, né? Então, nós temos aqui mentorados que vêm buscar o lançamento da clínica, né? Vem, a gente chama do zero, né? Que vai começar o seu negócio. Então, a gente desenha um plano de negócio, um plano de ação, um cronograma, né? Que precisa conter alguns elementos que são importantes dentro desse plano, né? Então, quando a gente faz essa estruturação, primeiro, a gente define um objetivo, tá? Então, para quem está começando do zero, qual que é o objetivo? Começar a clínica de forma estruturada, com as liberações, com análise financeira, com o marketing estruturado, já ter pacientes, né? A gente estava aqui com a Paty falou, ó, já tenho atendimento na sexta-feira. Ela ainda não inaugurou a clínica, né? E já tem atendimento. Por quê? Pelo plano de marketing que a gente fez, né? Contratação de pessoas, então, qual o momento certo de contratar o perfil. Então, quando a gente pega uma clínica do zero, a gente vai desenhar todo esse passo a passo, né? Quando a gente pega uma clínica que quer crescer faturamento, a gente vai desenhar um plano para crescimento de faturamento. Então, nós vamos trabalhar os elementos de tração, marketing, gestão e vendas, né? Então, vamos trabalhar esses elementos. E aí, por que é importante o plano? Ah, Marcos, eu vou fazer tráfego. Beleza, mas você já tem alguém para atender esse lead? Ah, eu não tenho. Ou eu não tenho processo estruturado. Então, não adianta você fazer o tráfego primeiro. Primeiro, você precisa ter uma equipe, ter uma estrutura para receber o lead, ou primeiro você precisa estruturar a sua rede social, né? E para uma clínica que quer escalar, por exemplo, que quer ter mais unidades de negócio, é super importante que a gente tenha uma estruturação financeira, de organograma, descritivo de cargo, né? Que a gente estava fazendo agora numa mentoria anterior, né? Um mentorado que fatura bem, né? Fatura aí mais de milhão por mês, e ele está crescendo. Então, o que a gente está organizando? Essa estruturação de crescimento, né? Então, quando a gente desenha o plano, a gente vai atuar em todos esses elementos, né? E com o trabalho em conjunto, nosso e do mentorado, passado um período de 1, 2, 3, 6 meses, a gente começa a ver aqueles pilares sendo estruturados, tá? Então, é essa a importância de um plano de ação. E hoje eu vou trazer para vocês um formato bem simples para vocês utilizarem no dia a dia da clínica de vocês, tanto na estruturação de processos, né, de novidades, como também até para a gestão da equipe, para a gestão da tua gerente, do teu marketing e por aí vai, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, para quem é mais velho como eu, né, que acompanhou o Milor,
Ele falava que ele nunca faz planos para o futuro, né? Mas ele faz cada um para mim, né? Então, quer dizer, é, muitas vezes, né? A gente não planeja o futuro, mas as coisas vão acontecendo. Então, é melhor que o futuro esteja, de certa forma, sob o nosso controle ou sob o nosso direcionamento, né? É óbvio que a gente não tem como controlar o que vai acontecer, mas é mais fácil, a partir de um plano estabelecido, que aquilo aconteça. Então, por exemplo, você vai lançar uma clínica. Ah, Marcos, eu vou fazer do meu jeito aqui. Óbvio, você vai chegar, uma hora você vai conseguir lançar a clínica, né? Mas se você tiver o controle sobre as etapas, a tendência é que você tenha menos imprevistos, né? Então, o futuro vai acontecer, né? Mas você está nesse controle, você está planejando o futuro, ou simplesmente você está à mercê da sorte, né? Então, o plano de ação é uma ferramenta essencial para organizar e cumprir tarefas, sendo vital no planejamento estratégico e no desenvolvimento de colaboradores também, né? O que eu coloco aqui no desenvolvimento de colaboradores, né? A gente trabalha muitos planos de ação com a equipe, desenvolvendo essas pessoas também, né? Então, a gente cria planos de desenvolvimento de equipe para que a gente consiga ter pessoas nos auxiliando no dia a dia e crescendo dentro do negócio, né? Então, esses planos também vão ser primordiais na estruturação da equipe. Então, o que um bom plano deve ter, né? A descrição do objetivo, da atividade, né? As etapas, quem são os responsáveis, o prazo final, os recursos, né? Em termos financeiro ou de tempo, e também métricas para avaliar o progresso, né? Então, assim, tem algumas ferramentas, quem já está um pouco mais de tempo aí no mercado, tem uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o 5W2H, né? Que é uma ferramenta de plano de ação, tá? E aqui tem um ponto que é importante, ele não é algo fixo, né? Você vai adaptando esse plano para que você consiga chegar no resultado, né? Tem uma frase do Marcelo Germano, eu trabalhei um tempo com ele lá no EAG, na empresa autogerenciável, e ele fala que nenhum plano de ação resiste ao campo de batalha, né? Então, quer dizer, você faz um plano que você sabe que não vai ser cumprido à risca, né? Você vai fazendo adaptações, né, em relação a esse plano também, né? Como numa guerra, né? Eu tô assistindo uma série do Benjamin Franklin, né? Que é da independência dos Estados Unidos e a gente acompanha um pouco essa questão da guerra, né? Na época o George Washington estava, enfim, gerenciando lá o exército, né? Então eles mudam de estratégia, né? Enfim. Então é isso, né? A gente sabe que o plano ele não vai ser perfeito, né? Qual a importância de um plano de ação, né? Ele é essencial pois evita erros, né? E também oferece vantagens como direção, foco, objetivo e facilita o acompanhamento das tarefas e permite a priorização das atividades, né? Então, assim, por exemplo, no início desse ano, eu criei um plano de ação com os gestores aqui, né? O gestor financeiro, o gestor operacional. A gente criou um plano para o semestre, né? Então, a gente elencou algumas prioridades e tal. E o que eu percebi ao longo desse semestre? A gente colocou lá, nesse mês a gente tem dois ou três objetivos. E aí eu comecei a perceber que o pessoal ia se desviando desses objetivos, né? Então, é, o que é importante nesse caso, né? Colocar o plano e priorizar alguns pontos, tá? Para que a gente consiga, de fato, realizar, né? Muitas vezes a gente coloca ali dois, três planos, dois ou três objetivos juntos e a coisa não acontece. Depois, na prática, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o importante dentro do plano é colocar um objetivo, realizar esse objetivo e depois ir para outro objetivo, né? Então, fazer isso de forma estruturada para a gente ter um poder de acabativa, que a gente chama, né? Um poder de acabativa maior. E aí, como montar um plano de ação, né? Definir um objetivo final, né? Listagem as etapas, definir as metas menores, identificar os recursos necessários, né? Registrar em um documento fácil de visualizar, isso que é bem importante, tá? É, por que isso é importante? Por exemplo, eu uso muito a planilha, o Google Planilhas, ou mesmo o Google que chama? Ele que simula ali como se fosse um Word, né?
Me ajuda aí, Fer. Então, você coloca numa ferramenta online, né? Você coloca esse conteúdo numa ferramenta online e todo mundo consegue acessar, né? Então, isso aqui é muito importante, tá? Uma modernização do sistema, do processo, né? Então, hoje a gente trabalha. O Google Docs aqui, a Fer me salvou. Google Docs. Então, é super importante trabalhar de forma online hoje em dia, né? Esse é um, um, um formato que a gente traz muito para os mentorados, né? Utilizar muito a estrutura do Google, tanto o Google Planilhas, como o Google Docs, como também o Google Drive, né? Então, a gente consegue se comunicar muito de forma online. Tem muita gente ainda que utiliza ferramentas mais, o Dropbox, por exemplo, é a ferramenta mais antiga, ou de repente faz no papel, né? Então, onde vai ficar registrado o seu plano de ação, assim como onde vai ficar registrado o seu planejamento de marketing, né? Tudo isso é importante que fique de forma online para o acesso da sua equipe, né? E aí o monitoramento, o acompanhamento desse plano de ação. Esse monitoramento, normalmente, ele acontece via reuniões, né? Então, a gente tem aqui dentro do nosso método também reuniões, né? Reunião mensal, reunião de placar, reunião de feedback. E esses momentos são importantes para fazer essa revisão dos processos e das atividades, tá? E por fim, o plano de ação, né? Você pode comparar as expectativas iniciais com o resultado que obteve, né? Entendendo o quanto progrediu e o quanto precisa ainda ser otimizado, tá? Então, é essa a ideia aqui que a gente traz para o plano de ação, né? E a gente vai usar esse plano para alguns elementos. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais na prática, tá? De como a gente usa esse plano de ação. Então, você pode usar para planejamento estratégico, você pode usar para estruturar um evento, você pode usar para estruturar uma obra, você pode utilizar para um lançamento de um novo serviço, e até para pauta de reuniões, né? Então, tem muita gente que gerencia a equipe de boca, né? Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E depois, às vezes, a equipe não cumpre, né? Ou às vezes nem fica sabendo se cumpriu ou não, e falta um lugar para você documentar isso, né? Então, essas pautas de reuniões a gente pode também colocar dentro de um formato aí dentro de um formato de plano de ação, né? E aí tem uma frase legal do Sêneca, né? Para quem gosta aí dos filósofos, né? Ele fala que o sábio ele tem consciência, né? Que seus planos não irão ocorrer como esperado, né? Então, assim, é sempre melhor você ajustando as velas do que navegar sem elas, né? Então, ajustando o plano, né? Aprimorando, fazendo algumas adaptações, mas não desistindo do plano, né? Então, esse elemento ele é bem importante, tá? Eu vou mostrar para vocês agora na prática aqui um plano de ação. Deixa eu pegar aqui, ó, o nosso modelinho de plano de ação. Deixa eu pegar aqui. Estruturamos ele aqui, ó. Aqui mesmo, né? Então, aqui nós temos um modelo dois modelos aqui de plano de ação, tá? Eu trouxe para vocês aqui um modelo mais básico, tá? E um modelo um pouco mais avançado, né? Então, o básico é realmente assim, o planejamento inicial, né? A atividade responsável, o local e o prazo, né? Então, é um formatinho bem simples, que você vai detalhar lá a atividade, qual vai ser a atividade feita, o responsável, que é muito importante. O local aqui você pode colocar os links, né? Um link de um drive, um link de uma planilha e o prazo para aquela atividade ser realizada, né? Um exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês, bem simples, é uma reforma que a gente está fazendo, tá? Então, o que estava acontecendo? A gente precisa fazer uma reforma na sala das consultoras lá de uma das unidades, né? E aí o pessoal estava batendo um pouco de cabeça, né? Eu delarguei essa atividade, né? Delargar é quando você larga, né? Então eu delarguei essa atividade. Na verdade, não, eu expliquei o que eu queria, tudo mais, mas não detalhei, né? E aí a atividade ficou meio capenga, né? Aí eu falei, cara, pode deixar que vou estruturar e vou repassar com vocês, né? Então,
eu criei aqui já toda a estruturação de como vai ser feito, né? Então, aqui, ó, orçamento, ar-condicionado, pintura, cadeira, móveis, espelho, papapá, né? Tudo que vai precisar na sala, né? Eu já elenquei aqui, eu já fiz toda a estruturação. Eu poderia aqui já fazer até uma estruturação em ordem, né? Ah, então primeiro vamos fazer o orçamento do ar-condicionado. Eu fiz um fluxo depois, tá? Mas, depois eu preciso da elétrica, né? Então eu posso até já fazer na ordem do fluxo que vai ser feito, ou posso desenhar um fluxo depois, né? Então aqui eu estruturei tudo o que precisa ser feito, certo? Defini os responsáveis aqui, né? E aí eu pedi para colocar os orçamentos tudo na aba orçamentos. Então eu já deixei lá o modelo de orçamento. Então lá produto, ar-condicionado, quantidade, né? Unidade, né? Vai ser por unidade mesmo, unitário. Cotação fornecedor preço e prazo. Fornecedor 2, fornecedor 3, né? Então, eu já fiz toda a estruturação desse processo, desse planejamento, né? Então, você percebe que é um formato muito simples, mas que funciona. Eu deixo online, né? Compartilho com a equipe, compartilho o link, deixo com a equipe, o pessoal vai organizando, vai anotando aqui as informações e depois, Marcos, ó, dá uma olhada lá. Item 1 está realizado, item 2 e por aí vai, né? Então, esse é um exemplo bem simples que você pode trabalhar na gestão aí é, é, de um projeto, né? De uma reforma, por exemplo, tudo mais. Aí os exemplos que eu trouxe, você pode fazer um evento aqui, né? Então, primeira etapa do evento, vou definir o serviço. Segunda etapa do evento, vou definir os convidados. Terceira etapa do evento, vou preparar uma arte. Quarta etapa, vou preparar um texto. Você pode elencar isso também, distribuir entre a equipe que você tem aí, ou se é uma pessoa só responsável, não tem problema, mas ela sabe o passo a passo que ela precisa fazer. Tem coisas que é contigo, né? Você pode fazer também um planejamento estratégico aqui, né? Então, de elementos que você quer trabalhar, de melhorias dentro do teu negócio, enfim. Então, são várias possibilidades que vocês têm de trabalhar aqui com um plano de ação, né? Um outro elemento também legal de se trabalhar aqui é com equipe, né? A gente pode criar aqui também pautas de atividades, de delegação, né? Então, a gente faz isso com equipe, né? Sempre seguindo essa linha também, né? É, seguindo a linha de atividade responsável, local, prazo, né? Sempre trabalhando nessa dinâmica. Deixa eu pegar uma pautinha aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, uma pautinha, só para vocês verem como a gente trabalha as pautas aqui, também de forma bem simples, né? Ó, compartilhar com vocês aqui. Ó, por exemplo, isso aqui é um modelinho de pauta, também um modelinho de plano de ação, ó. Então aqui eu estruturo com a minha gerente, ó. Então a Paty, né, as prioridades. Aqui, ó, tem um processo de fechamento de caixa que eu pedi para ela, ó, validar com o financeiro, ajustar o processo, apresentar para a equipe, assinar a documentação. Tem o prazo, né? O responsável é ela, porque é ela que é dona da pauta. Aqui a gente tem, ó, gravação de conteúdo para rede social, ó. Então, agendar com a Adri as gravações. Prazo. Aqui tem os procedimentos que eu quero que ela faça novas gravações e já tem os horários que ela bateu, ó, tá vendo? Então, assim que a gente delega aqui, tá? Assim que a gente delega a. Opa, não compartilhei com vocês. Agora foi, né? Aí, tava só lendo aqui, né? Ó, então assim, a gente estrutura dessa forma aqui no Google Docs, ó, tá vendo, ó? Então aqui, o alinhamento, né, a atividade, que é uma atividade prioritária, tá? Ó, validar fechamento de caixa, ela vem aqui, clica, as etapas, segunda tarefa, agendamento de gravações, os tratamentos, os horários, ela já tá batendo com o marketing, né? Então, é um plano de ação aqui, né? É um plano de ação em formato de pauta, né? Tá? Então, muito parecido com essa ideia aqui que eu trouxe para vocês, tá? Um outro modelo de plano de ação é esse modelo aqui mais avançado, que aí a gente tem aqui o que a gente chama de PDCA, tá? Que é um formato de plano de ação que foi, não sei se foi desenvolvido, mas foi
popularizado pelo Falcone, pelo Vicente Falcone, né? Que é o maior consultor da história do Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer uma formação no Falcone também, alguns anos atrás, e ele que desenhou aí o PDCA, tá? Então, o PDCA é o P de planejar, o do de fazer, o C de checar e o action de agir, né? Isso aqui é muito usado em grandes empresas, indústrias, né? E, enfim. E aí você tem uma estruturação maior, ó. Então, planejamento, o que fazer, por que fazer, quem vai fazer, se tem algum envolvido, né? Às vezes você tem um responsável, mas tem um envolvido também, né? Aí você tem aqui o onde, o como, o quanto, né? De tempo, de investimento, quando, que é o fim da data, né? Quando você vai encerrar. Aí o do, né? Tem a data do fim prevista e a data do fim que realmente foi finalizado, né? O status, em dia, atrasado. O check, que é a checagem, né, dos resultados alcançados, né? O check aqui. E também os problemas ocorridos dentro do processo, tá? E depois você tem aqui o action, que é o agir, né, para propor novas ações, novos planos. Então, por exemplo, se você fizer um modelo avançado aqui de um evento, você pode fazer toda a estruturação, ver se de fato é, é, finalizou, as ações finalizaram na data ou não, né? A checagem dos resultados é uma coisa que as pessoas às vezes não fazem. A gente chama até de debriefing, né? Que é depois do evento, uma análise do evento, qual foi o resultado e quais são as melhorias, né? Então, puta, o próximo evento a gente vai, ao invés de fazer na terça-feira, a gente faz na quarta. Ao invés de fazer, de convidar 20 clientes, tem que convidar 30. Então, você faz esse action aqui também, tá? Então, vale a pena a gente pensar nisso também, como uma ferramenta, tá? Ok? Show de bola, pessoal. Então, esse é o nosso primeiro elemento aqui, que é o elemento de plano de ação, tá?